Ok? Aula de Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Cristologia, uma palavra. Cristo foi para os seus contemporâneos o que poderíamos chamar um ser controverso. Dificilmente duas pessoas pensavam e diziam a respeito dele a mesma coisa. Sim, até porque, irmãos, eles esperavam um Messias diferente, um Messias montado num cavalo branco. Não obstante, Jesus entrou ali em Jerusalém montado no jumento, enfim. Muitos daqueles que o viam comendo diziam, ele é um glutão. E eram esses mesmo que, ao saberem que ele se abstivera de comer, diziam, este tem demônio. Quer dizer, se comia demais, tem demônio. Se não comia, é um endemoniado, não digno de crença, não é o Messias. Muitos daqueles que testemunhavam a operação de seus milagres diziam, este engana o povo, ou ele opera sinais pelo poder dos demônios. Enfim, era muito controverso a conversa deles, parece que não chegavam a nenhum lugar. Quanto ao seu ministério, aqueles que ouviam citando a lei, diziam, este é Moisés. Aqueles que viam o seu zelo em despertar os homens fé no verdadeiro Deus, diziam, este é Elias. Aqueles que o viam chorando enquanto consolava os infelizes e abandonados, diziam, este é Jeremias. Este é um dos profetas. Era isso que diziam acerca de Jesus. Falando sobre a pessoa de Cristo, ok. Falando das duas naturezas de Cristo, vamos citar primeiro, inicialmente, a sua humanidade. A pessoa de Cristo. Como Jesus pôde ser plenamente Deus e homem, e ainda assim uma pessoa? Podemos resumir da seguinte maneira o ensino bíblico acerca da pessoa de Cristo. Jesus foi plenamente Deus e homem em uma só pessoa. Como explicar isso, não é, irmão? Isso não deixa de ser um milagre, né? Não dá nem para explicar na sua essência, mas vamos falar alguma coisa aqui. Falando inicialmente do seu nascimento virginal. Quando falamos na humanidade de Cristo, na humanização de Cristo, convém iniciar com uma consideração do nascimento virginal de Cristo. As Escrituras afirmam claramente que Jesus foi concebido no ventre de sua mãe, Maria, por obra miraculosa do Espírito Santo e sem um pai humano. Então veja, irmãos, não houve a necessidade de haver um pai humano, biológico, para nascer a Cristo. Falando assim, bem claramente, não houve a necessidade do espermatozoide de José para que Jesus viesse a nascer. Até porque, se isso acontecesse, ele seria adâmico. Logo, não teria condição alguma de salvar a humanidade. Ok? Deveria vir sob um ato totalmente miraculoso. E assim aconteceu. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, isso é muito interessante, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Né? Já conhecemos a história, o anjo Gabriel se aproxima e diz, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito sois vós entre as mulheres, o que está no ventre, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e será chamado Emanuel, que traduzido é Deus junto, e assim por diante. Então, ali, sob a intervenção daquele anjo, naquele momento, quando Maria deu seu consentimento, ali já se deu a concepção.
Quando o anjo ausentou-se de Maria, ela já estava basicamente grávida. Mostra que a salvação, em última análise, deve vir do Senhor, né? Então, o fato de seu nascimento ser virginal e ser por obra do Espírito Santo, sem a intervenção humana, é uma prova de que a salvação deve vir da parte de Deus e não da parte do homem. O nascimento virginal possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. Esse foi o meio empregado por Deus para enviar seu Filho. Ok? Como já dissemos, e o apóstolo Paulo disse, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. O nascimento virginal também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem, é muito interessante aqui, sem a herança do pecado. Então não houve a necessidade da herança do pecado para que acontecesse. Jesus não era adâmico. Na verdade, ele não era adâmico. Se ele fosse adâmico, nós, com certeza, hoje não teríamos a salvação. Fraquezas e limitações humanas. Jesus possuía um corpo humano. Muito interessante isso, né? Ele não era um robô, ele não era um fantoche, ele não era mecanizado, ele não era um ET. Não. Jesus possuía um corpo humano, né, irmãos? Ele teve um corpo semelhante ao nosso. Cabeça, tronco, membros, 208 ossos, corpo, alma e espírito. Portanto, não foi diferente de nós. A única diferença entre Jesus e eu e você e nós, os seres humanos, é que Jesus não herdou a herança do pecado. Jesus não era adâmico. Ok? Ele nasceu assim como nascem todos os bebês humanos. E você pode perguntar, onde está então o milagre? O milagre está no fato de, não no nascimento de Jesus, mas na concepção. Foi uma concepção totalmente miraculosa, agenciada pelo Espírito Santo de Deus. Ele passou a infância, da infância para a maturidade, como todos os jovens, como toda criança. Ele cresceu naturalmente, como diz Lucas 2 e versículo 52. Né? Crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e em graça para com os homens. Jesus ficava cansado. Os irmãos lembram? Quando ele chegou ali junto ao poço de Jacó, junto àquela mulher samaritana, diz a Bíblia que ele estava cansado do caminho. Teve sede, pediu-lhe água, teve fome na sua tentação, depois da sua tentação, teve fome. Os anjos de Deus o assistiram, dando-lhe comida depois da sua tentação. Mais provavelmente porque Jesus estava tão fraco depois dos açoites que havia recebido e não tinha forças suficientes para carregá-la por si. No caso da cruz, né? Houve a necessidade de alguém ter sido constrangido para então carregar a cruz. Seu corpo humano, quando ele morreu, seu corpo humano deixou de conter a vida e parou de funcionar, assim como acontece com o nosso quando morremos, né? Quando Jesus morre, simplesmente o seu corpo parou de funcionar, como todos os homens, né? Uma prova de que Jesus Cristo era homem, né? O apóstolo João disse: o espírito que não confessar que Jesus veio em carne não é de Deus, né?
Jesus possuía uma mente humana, né? A mente de Jesus era uma mente humana. Sendo ela humana, ela era incapaz, né? Lembro-me de certa vez, quando disseram sobre a sua volta, ele disse que não sabia, nem ele, nem os anjos, mas somente o Pai. Porque naquela condição que ele se achava, na condição de carne, sob aquelas circunstâncias, lhes era facultado a impossibilidade. Por isso que quando ele ressuscita, aí ele diz, agora sim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ok? Mas isso não significa que durante os dias de sua carne, ele não era Deus. Jesus sempre foi Deus. Nunca deixou de ser Deus. Porém, estava ali nos dias da sua carne. Ok? Era limitada a sua mente. Jesus possuía alma humana e emoções. Lembra? Quando estava no Gólgota, que ele disse, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então, como prova de que ele tinha uma alma humana, ele admirou-se, ele chorou e ele suplicou com lágrimas. Né? E aí vem a pergunta, o que é uma alma? Né? A alma é você. A alma somos nós. Né? A alma somos nós, que possuímos personalidade. A alma tem 3 faculdades. Né? A alma tem emoções, a alma tem sentimentos, a alma tem inteligência. Então, Jesus tinha uma alma quando ele encarnou-se, como disse João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Me faz recordar também que quando Jesus estava na terra, tudo que ele fazia, irmãos, era porque o Pai era com ele. Né? Tudo que ele fazia e que ele falava era que o Pai era com ele. Então Jesus se fez carne, né? Ele habitou entre nós e como carne, como homem, como ser humano, ele venceu a morte e o inferno, aniquilou o poder de Satanás e abriu uma porta de esperança para nós. Glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Me faz recordar em João 17. João, capítulo 17, quando ele disse, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto de ti mesmo, antes que o mundo existisse. Quer dizer, com aquela glória que eu tinha. Ora, quem tinha, deixou de ter. Por isso, que quando ele ressuscita, aí sim, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Muito bem. Glória a Deus nas alturas. O autoesvaziamento de Cristo. Né? Filipenses capítulo 2, Paulo disse, tende em vós o mesmo espírito, o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Vale lembrar que existem muitos pensamentos sobre isso. Né? Alguns ensinam que ele tinha todos os poderes, porém não queria e não podia usar. Né? Tinha, não queria e não podia usar. Eu sinto dificuldade de entender isso. Como é que a pessoa, Jesus tinha todos os poderes aqui na terra e não podia usar? Então ele mentiu quando ele disse, nem o filho do homem, nem os anjos sabem o dia da sua volta, mas somente o Pai. Então ele mentiu. Né? Eu prefiro acreditar que ele veio como carne, embora sendo Deus, nunca deixou de ser Deus. Moralmente, Cristo sempre foi Deus. É como o presidente da República
vai à África participar de um congresso. Ora, na África, ele continua sendo presidente da República, porém, não tem nenhum poder lá na África. Seu poder está aqui no Brasil. Ok? Assim era Jesus. Ele era Deus, sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. Porém, nos dias da sua carne, ele veio como homem. Embora sendo Deus, segundo a Bíblia, ele foi adorado. Não é? Maria o adorou. Aquele leproso de Mateus capítulo 8, quando ele desce do monte, o adorou. Enfim, inclusive quando ele ressuscitou, diz a Bíblia que Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Ele nunca deixou de ser Deus. Porém, ele esvaziou-se de seus poderes. Quando ressuscita, aí sim, ele afirma, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Mas lembrando que este é um incógnita. É muito complicado falar da encarnação do Verbo. É muito difícil mesmo compreender exatamente sobre este esvaziamento. Né? Como a Bíblia não deixa muito claro, eu deixo a mente dos irmãos a fim de que vocês possam estudar melhor para procurar entender melhor este assunto que nos é tão importante e tão profundo. Falando da divindade de Cristo, Cristo é chamado de Deus. Né? Sim, é chamado de Deus. João disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e esse Verbo é Cristo, e o Verbo era Deus. Escritor aos Hebreus, disse, Tu, Senhor, no princípio fundaste os céus e a terra, são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás para sempre. O próprio Deus, em Hebreus capítulo 1, irmãos, chamou Jesus de Deus. Por quê? Porque ele era, porque ele é e porque ele sempre será Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Também ele é chamado de Senhor. Né? Por várias vezes ele é chamado de Senhor. O escritor aos Hebreus também, no capítulo 1, chamou Jesus de Senhor. Notadamente, em Salmo 110, o salmista disse, Disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, confirmando que Cristo é o Senhor, Cristo é Deus. Ele é chamado de Filho de Deus. Né? Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles prontamente disseram, uns dizem que tu és Elias, outros que tu és o profeta, outros que tu és Jeremias. No que Jesus olha para eles e diz, e vós, que dizeis que eu sou? Aí, segundo a Bíblia, Pedro se manifesta. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Então, Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Temos aqui algumas declarações a respeito de Deus no Velho Testamento, que se nós confrontarmos com o Novo, é o próprio Cristo. Né? Temos aqui Isaías 40, com Lucas 1:68, também João 8, Jeremias 17, com Apocalipse 2, e com Lucas também capítulo 2, Isaías 6,
com João 12, e primeira carta de Pedro, capítulo 2, 7 e 8, Isaías 8, 1 de Pedro 3, 14, e assim por diante, 1 Coríntios 10, Salmos 23, João 10, Deuteronômio 6, Mateus 4, assim por diante. São textos que mostram o Velho Testamento, e quando você confronta com o Novo, você vai perceber a luz do contexto que trata-se do próprio Jesus. Ok? Cristo é eterno. Nos faz recordar quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Também, ele se apresenta a João, lá em Apocalipse, como Alfa e Ômega. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Né? A primeira e a última letra do alfabeto grego, que se diz alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xio, micron, pirro, sigma, tau, upsilon, fic, epsilon, ômega. Então Jesus, ele é o alfa e ele é o ômega. Querendo dizer, antes do alfa não existe letra. Antes dele, Deus nenhum se fez. Depois do ômega não existe letra. Depois dele, Deus nenhum se fará ou existirá. Cristo é todo-poderoso. Verdade? Ele disse em Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, Jesus, à luz da Bíblia, não é inferior ao Pai, a não ser, como ele dissera, estando nos dias da sua carne. Mas ele em nada é inferior ao Pai. Ok? Assim como o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus também é Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, a nossa primeira aula. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Shalom.